Estar mais uma vez aqui nessa igreja, uma igreja tão relevante, de uma importância extrema para essa cidade, uma igreja que faz a diferença não só em Mineiros, faz a diferença também nas nações. E para nós é um motivo de alegria muito grande estar aqui, eu e minha esposa. Nós moramos em Goiânia e recentemente eu deixei de ser pastor de igreja local, né? Eu entreguei a igreja a qual eu pastoreava, e para me poder viajar mais, para me poder ficar mais livre para a obra missionária. Vou aproveitar que já que o Stanley falou que a gente viaja muito, pedir uma oração para vocês, que vocês estivessem cobrindo a minha vida. No próximo final de semana eu estou em João Pessoa, na Paraíba, no outro eu estou em Brasília, aí no outro eu estou em Paris, na França, porque ninguém é de ferro, né, irmão? Nós vamos ficar um mês na Europa, vamos descansar, passear, mas vamos também fazer contato com igrejas. Eu creio que o Senhor vai usar algumas igrejas ali para nos ajudar lá na Índia, em nome de Jesus. Nós estaremos na França, em Portugal, na Bélgica e na Alemanha. E quando a gente voltar para o Brasil, a gente continua na nossa caminhada aqui. Então, quando os irmãos forem orar, se puder, coloque a gente em oração, nos cubra no nome do Senhor Jesus. Queridos, antes do ministério da palavra, nós sempre que viajamos, se viajamos sempre, nós carregamos uma livraria. Eu tenho ali alguns livros, eu queria indicar algumas coisas, alguns livros aqui para os irmãos. Mas antes, diga comigo: quem lê, fala melhor, ouve melhor, escreve melhor e se expressa melhor. Mais uma vez: quem lê, ouve melhor, fala melhor, se expressa melhor, escreve melhor. Infelizmente, nós fazemos parte de uma cultura que não lê. Nós somos de um país onde as pessoas são preguiçosas para ler, infelizmente. Mas é muito importante você fazer as suas leituras e ler bons livros. Quem aqui já teve a sua vida abençoada por um livro que abençoou, que abriu o seu entendimento, que te ajudou a entender melhor o de Deus? Faça assim. Glória a Deus. Eu quero indicar alguns para vocês. O primeiro dele, esse aqui, do meu grande amigo, pastor Luciano Subirá. É um livro que fala sobre maturidade. Eu li esse livro 2 vezes, 1,5 na verdade, e é um livro muito bom, que eu considero necessário para os cristãos do momento. Infelizmente, irmãos, no Brasil nós temos uma igreja imatura, rasa, uma igreja que não sabe exercer juízo, uma igreja que não sabe de fato discernir o momento que nós estamos vivendo e discernir as coisas de Deus. Então esse livro, Maturidade, ele vai te ajudar muito. Ele tem um subtítulo que é o acesso à herança plena. Você precisa entender, queridos, que como servo de Deus, que como filho de Deus, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Porém você precisa saber como você entra na sua herança. Eu vou dizer algo para você agora que eu ia dizer na pregação, mas já vou adiantar. Há muitas coisas que você ainda não recebeu, não é porque Deus não quer te dar, é porque você ainda não tem a devida maturidade para receber. Amém? Deixa eu te dizer algo. Deus é coerente. Nós muitas vezes somos incoerentes, somos irresponsáveis como pais. Deus não. Deus é coerente e Ele sabe a hora certa de colocar todas as coisas na sua vida. Se você pediu algo para Deus que você não recebeu, saiba de uma coisa: não é que Deus não quer te dar. Deus, Ele tem um espírito abençoador. Deus tem um caráter abençoador. Mas existem coisas que Ele não pode colocar hoje na sua mão, porque isso vai te fazer mal. Mas na hora certa, dentro da sua maturidade, Deus vai entregar aquilo que você pediu a Ele há anos atrás. Existem coisas na minha vida, no meu ministério, que eu estou recebendo hoje, mas coisas que eu pedi há 10, 15 anos atrás. E agora eu entendo que se Deus tivesse me dado lá atrás, com certeza eu tinha feito uma série de bobagens. Mas na hora certa, Deus está me entregando tudo que eu preciso. Então, se você puder, adquira. Temos apenas, acho que umas 10 peças. Outro livro que marcou muito a minha vida, também li ele 2 vezes. É um livro muito equilibrado, Fé e Finanças, do Loren Cunningham. Loren Cunningham é o fundador da Jocum. Nós temos no Brasil muitos livros escritos sobre finanças,
que fala sobre técnica, que fala sobre modelo bíblico e não bíblico de prosperidade. Mas eu já li alguns livros sobre finanças. Esse aqui eu li ele 2 vezes. E esse livro eu indico. Eu indico por causa da história do Loren Cunningham, por causa do seu testemunho e porque há um equilíbrio entre fé e finanças. Se você puder comprar, vai te abençoar. Esse livro aqui, olha, é um best-seller, O Ato Conjugal. Quem conhece esse livro? Os crentes mais velhos tudo conhecem, ó. O Ato Conjugal é um livro que eu acho que ele foi lançado na década de 70, de 80, né? Mas é um livro muito abençoador. Eu estava em Brasília um tempo desse atrás, e uma pessoa perguntou assim para mim: pastor, existe um motivo que explica a quantidade de divórcio no meio cristão hoje, no meio da igreja evangélica? Eu falei: eu tenho uma tese. A igreja desaprendeu a fazer casamento. A igreja desaprendeu a ensinar os jovens a fazer corte, a namorar. A igreja não tem mais curso de noivado. Os namorados começam a namorar e não é acompanhado pelos pastores. Não tem ensino bíblico, não tem material para entregá-los, para que ele, quando entrar no casamento, entrar consciente do que é casamento. Por isso, irmãos, estamos padecendo tanto no Brasil. Por isso temos esse número enorme de divórcios na igreja, porque desaprendemos a fazer casamento. Esse livro é extraordinário, sobretudo para os que estão começando no casamento. Ele vai te ajudar muito, ele vai te dar uma estrutura para você desenvolver um bom casamento. Temos também algumas bíblias. Olha essa bíblia aqui, ó. As mulheres, olha que bíblia linda. As mulheres casadas, olhe de rabo de olho para o seu marido. Isso, muito bem, né? Entendeu, né? Entendeu a senha, né? Glória a Deus. No final você pode passar lá e adquirir o seu livro. Nós temos o cartão, você pode passar o cartão também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Faça aí agora a melhor cara de profeta que você tem. Vira para o seu irmão e fala assim para ele: no final do culto eu vou te dar um livro de presente. Vocês estão muito tímidos, Vai lá de novo, faz aquela cara de profeta. Vira para o seu irmão e fala assim: no final do culto você vai me dar um livro de presente. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 4, por favor. Eu vou ser breve na palavra, pelo menos essa é a proposta. Eu quero falar com os irmãos sobre 3 palavras que você vai precisar muito nesse ano. Nós estamos começando o ano, segundo mês do ano, né? E são palavras que você vai precisar muito na sua caminhada com Jesus. Nós estamos vivendo um tempo muito interessante na história. Quantos aqui creem que Jesus está voltando? Diga amém. Nós estamos literalmente, irmãos, dos últimos dias. Precisamos de uma igreja resistente, precisamos de uma igreja amadurecida, precisamos de uma igreja crescida, precisamos de um povo que conhece as Escrituras, precisamos de uma igreja que tem relacionamento com Deus, que conhece Deus por experiência, pessoas que pregam a respeito de Deus, não por uma teologia, não por uma visão de uma igreja, mas pessoas que pregam a respeito de Deus por experiências, gente que conhece a Deus, gente que apalpou, gente que pegou, gente que sentiu, sabe de fato quem é Deus, experimentou a Deus. Eu também fui questionado esses dias sobre o número de desviados que nós temos no Brasil hoje, não é? As pessoas me questionam muito sobre isso, porque eu falo muito sobre isso, não é? Hoje no Brasil, o mesmo número de pessoas que estão dentro das igrejas é o mesmo número de pessoas que estão fora da igreja. Nós temos um número de desviados no Brasil assustador. Para todos os lados que eu vou, irmãos, eu encontro pessoas desviadas do Evangelho. Eu encontro pastores desviados, líderes, obreiros, pessoas que tiveram muito tempo na igreja, pessoas que estiveram firmes com o Senhor, pessoas que se batizaram, alguns até que usaram essa plataforma aqui, e hoje se encontram abatidos, tristes, incrédulos, perdidos até, não é? O que acontece com a igreja hoje? Irmãos, a igreja, sobretudo a igreja brasileira, infelizmente, ela é uma igreja que ela aprendeu a frequentar culto. Rick Warren, ele diz algo que eu concordo com ele plenamente. Você nunca vai alcançar a maturidade, irmãos,
frequentando a igreja uma vez por semana. Você nunca será um cristão maduro indo à igreja uma vez por semana no domingo à noite. Esquece. Você nunca será um cristão maduro se você viver assim. Pastor Luciano Subirá diz algo que eu concordo plenamente com ele também. Ele diz o seguinte, que pessoas imaturas, elas sofrem prejuízos. E por elas sofrer esses prejuízos, por suas imaturidades, elas começam a ter uma visão distorcida de Deus. Algum tempo atrás, eu conversando com uma mulher, que ela estava passando por muita luta, por muitas dificuldades. E eu comecei a tentar mostrar para aquela mulher que nós recebemos a graça de Deus, não só para acreditar em Jesus, não só para crer nele, nós recebemos também a graça de Deus para padecer por ele. Mas ela não entendia isso. Ela não entendia esse evangelho onde eu pago um preço, onde eu padeço, onde às vezes eu sofro, onde às vezes eu sou questionado, onde às vezes eu não sou entendido por causa da minha fé, por causa da minha posição. Ela não aceitava esse evangelho, porque ela teve uma formação diferente, ela teve uma formação de uma graça que ensinou ela que Deus é um ser bonzinho, é um senhor careca, que tem um pouquinho de cabelo aqui, que fica sentado numa nuvem, à sua disposição, dando tudo que você pede, não é? Que cria um monte de filhos mimados, que tudo que eles pedem Deus dá, quer um carro Deus dá, quer dinheiro Deus dá, quer fazenda Deus dá. E ela foi criada num ambiente assim. Eu disse, querida, existe esse lado do evangelho. Deus, como nosso Pai, Ele nos supre em todas as coisas, mas existe um outro lado, de que Jesus diz que nós seremos perseguidos por causa do nome dEle. Jesus disse que alguns de nós seriam colocados em prisão por causa dEle. Outros, talvez, pagariam com a própria vida pelo fato de servir a Deus. Eu ouvi um testemunho esses dias atrás e eu fiquei maravilhado com aquilo, com a graça de Deus. Aquele testemunho me revelou a graça de Deus. No mundo muçulmano, a esposa de um líder muçulmano, não posso dar detalhes para vocês, Jesus apareceu para ela. Jesus apareceu para ela, teve uma conversa com ela, transformou a vida dela. E ela disse para Jesus: se eu contar para o meu marido que eu agora sou uma cristã, ele me mata imediatamente. Aí Jesus disse para ela: deixe para contar para o seu marido daqui a 3 dias. No primeiro dia, ela se preparando para contar para o marido, porque ela sabia que na hora que ela contasse para o seu marido tirava a sua vida. Então o primeiro dia foi muito tenso. No segundo dia, ela percebeu que o seu marido já estava diferente, que ele já estava agitado. E ela começou a pensar: ele já está percebendo, ele já deve estar percebendo alguma coisa, porque ele está mudando o comportamento. No terceiro dia, aquele homem acordou extremamente alterado, nervoso, de um lado para o outro na casa, olhava para ela de uma forma assustada, e ela, possuída de medo, ela disse: eu vou contar para ele, quando eu contar para ele, ele vai tirar a minha vida. Aí chegou uma hora, ela recebeu uma coragem de Deus, foi até o marido e disse: eu preciso te dizer algo. E aquele marido estava assim um tanto quanto furioso, olhou para ela e disse: eu preciso te dizer algo antes. E ela regalou o olho e ficou esperando. E ele disse para ela: há 3 dias atrás, Jesus apareceu para mim, eu sou um cristão. Aquela história me ensinou muito, porque é curta, é só 3 dias. Mas quantas vezes, irmãos, nós estamos como aquela mulher, conhecemos Jesus, Ele já apareceu para a gente. A gente sabe, irmãos, que agora nós somos uma ameaça para esse mundo. A gente sabe, irmãos, que muitas vezes, dentro da nossa própria casa, existe aqueles que nos olham diferente, existe aqueles que olham para nós e acham que nós somos o traidor da família. Mas eu quero dizer uma coisa para você: permaneça sendo fiel a Deus, crie uma resistência de fé, porque vai chegar a hora que Jesus vai aparecer a eles através da sua vida. Nós precisamos de uma geração de cristãos, irmãos, que entende o momento que nós estamos vivendo. Não dá mais para ser romântico no púlpito, escute isso.
Não dá mais para ser romântico no púlpito. Eu tenho dito isso em todos os lugares que eu vou. Semana que vem, em João Pessoa, eu vou tratar só de um assunto, 3 dias com uma igreja, cedo, à tarde e à noite. Nós vamos falar sobre maturidade, de Gênesis a Apocalipse. E eu tenho dito para os pastores, não dá mais para ser romântico no púlpito. Essa pregação de que Deus está aqui para servir você, não, irmão, não dá mais, ela não cabe mais nos nossos dias. Você precisa ser ensinado a servir a Deus em qualquer e toda situação, estando bem ou não, com dinheiro ou sem. Você tem que estar disposto a servir a Deus. Você precisa criar uma resistência para você servir a Deus, porque os nossos dias exigem de nós uma posição. O livro de Apocalipse, lá no finalzinho, no capítulo 20, quando fala dos últimos dias, dos nossos dias, ele diz que aqueles que estão na corrupção, que continue na corrupção. Aqueles que são santos, que continue a se santificar. Eu preciso te dar uma palavra, antes de eu pregar sobre as 3 palavras que você precisa para esses dias. Escute bem o que eu vou te falar. Eu ando razoavelmente por aí, eu recebo notícia lá de fora, eu sei o que está acontecendo. Deus, irmãos, está passando um fogo no meio da igreja, e Ele está separando os seus para os últimos dias. Preste atenção, tudo que nós estamos chamando de igreja, não é a igreja do Cordeiro, mas a verdadeira igreja do Cordeiro será levantada nesses últimos dias. Eu espero que você faça parte, porque a igreja, por muitos anos, ela buscou o fogo, e nós estamos cantando que nós estamos querendo fogo, e o fogo está vindo, queridos. Mas o fogo que está vindo, não é esse fogo que a igreja tem na cabeça, não. Não é esse fogo que você fica rolando e cantando dentro da igreja, pulando para um lado para o outro, não. Nesses dias Deus vai trazer um fogo de purificação, irmãos. Ele vai purificar a sua noiva, porque a noiva do Cordeiro está dentro de tudo isso aí que nós estamos chamando de igreja, queridos. A verdadeira igreja está dentro desse contexto que nós estamos chamando de igreja. Ele vai purificar essa noiva, e Ele vai tirar essa noiva desse ambiente. Ele vai nesses últimos dias usar homens e mulheres totalmente entregue nas mãos dele, gente que de fato, irmãos, não se rende aos modismos da igreja atual, gente, irmãos, que não se rende às redes sociais. Crente verdadeiro, não é esses crentes Nutella que nós estamos tendo por aí não, irmãos. A igreja das redes sociais não tem nada a ver com a igreja que Jesus vai levantar nesses últimos dias. O fogo virá, irmãos, o fogo da purificação. E às vezes, queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele não trabalha do nosso jeito. Deus tem um jeito de trabalhar. E a primeira coisa que você precisa aprender com Deus, vamos ler o texto primeiro, 2 Coríntios capítulo 4, quem achou diga amém. Verso 16, 17 e 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renove dia a dia. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Primeira palavra que você vai precisar para esses dias, irmão. Se quiser anotar, anote aí. Primeira palavra, coloque aqui para mim: paciência. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga paciência. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: Deus não trabalha no seu tempo. Diga: Deus trabalha no tempo dele, na sua vida. Amém? Nós somos uma geração estragada. Nós somos uma geração que não tem paciência. Nós somos uma geração, irmãos, estragada pelas redes sociais, estragada pela internet, estragada pela tecnologia. Essa palavra paciência no original grego é conformado. E conformado significa alguém que saiu de uma forma. Essa geração de cristãos
É uma geração que a tecnologia tirou dela a paciência. Hoje, num clique, numa tela, você tem o mundo à sua disposição. Aquela pipoca que a sua mãe gastava quase meia hora para fazer para você, sua avó, hoje ela é feita em 1 minuto e já sai no saquinho temperado e prontinha. Nós somos a geração que desaprendemos a ter paciência. Queremos tudo assim de imediato. Aprendemos a apertar botão e ver as coisas acontecerem. Se o seu portão eletrônico demora, você amaldiçoa ele. Somos uma geração que aprendemos que tudo tem que ser aqui e agora. Eu quero ouvir uma palavra. Clica aí, liga no Instagram. Tem 10 pastores pregando aí agora. Pode ligar, agora não, mas quando você chegar na sua casa, pode ligar lá no Instagram que você vai achar 15, 20 pastores pregando. Somos uma geração do imediato. Queremos rápido, pronto. Apertou um botão, está pronto. E a gente transfere isso para o reino. Transferimos isso para a vida cristã. E às vezes transferimos isso para Deus. Quantos de nós, irmãos, começamos a orar por algo e não tem nem 3 meses que você está orando, e você já não está dizendo para Deus: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, já tem 90 dias que eu orei. Eu estava pescando com um pastor e ele estava com uma dor, e a dor era muito intensa, e nós oramos de manhã e a dor não saiu. Aí quando foi mais tarde, ele orou de novo e ele disse: eu não estou entendendo Deus. Já tem umas 2 horas quase ou mais que nós oramos e Deus até agora não tirou a dor. Porque nós estamos sendo ensinados assim. Nós queremos tudo rápido. Nós queremos tudo pronto. E Deus não está no nosso tempo. E Deus não será manipulado pelas nossas urgências. E Deus não vai responder dentro do seu tempo. Deus vai responder dentro do tempo dele na sua vida. Ele sabe o que é melhor para você na hora certa. Tenha paciência. Diga mais uma vez para o seu irmão, fala paciência. Romanos 12, se você quiser abrir, o versículo 2, Paulo diz assim: e não vos conformeis, forma, paciência, e não entre na forma, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não entre na forma do mundo. Esse texto, irmãos, Romanos 12, 2 no original, essa primeira frase está literalmente assim: não entre na forma do mundo, ou não aceite a forma do mundo. O mundo está formando as pessoas assim, sem paciência. O mundo está formando as pessoas de forma imediata. Tudo é rápido, tudo tem que ser da noite para o dia, tem que ser agora. Eu não posso esperar. Você liga para o gerente, tem que ser agora. Você liga para o banco, tem que ser agora. É uma geração do agora. Outro dia eu vi um pastor esmurrando o púlpito, dando murro no púlpito e dizendo para Deus: o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que fazer agora, porque o Senhor prometeu. Não, queridos, Deus não será manipulado nem por mim, nem por você. Deus trabalha no tempo dele, e ele não perdeu o controle, nada fugiu do controle dele, está tudo certo. Se você não crê, é porque você é incrédulo, mas Deus não perde o tempo. Aliás, todos os dias da sua vida está escrito no livro dele, e ele sabe a hora de cada coisa na sua vida. Então diga para a pessoa mais uma vez: paciência. Quem aqui já leu a história de José? José viveu 110 anos. A história de José, você lê ela no livro de Gênesis, poucos capítulos, uns 10 capítulos, talvez, eu não sei. Você lê toda a história de José. Aí você lê no livro de Gênesis, você acha que aquilo foi assim, tudo muito rápido, né? Mas não foi. José viveu 110 anos. Ele foi vendido pelos seus irmãos quando ele tinha 17 anos. Todo o propósito na vida dele se cumpriu em 93 anos de história. É quase um século de história. Isso eu estou contando só do momento em que ele foi vendido pelos irmãos e jogado dentro daquela cisterna. Daquele buraco, daquela cisterna, até ele reinar sobre a maior nação daquela época. Seria mais ou menos como Deus pegar você hoje aqui no interior de Mineiros, dentro de um buraco aí, e levar você para governar os Estados Unidos, assumir o lugar do Trump. Foi exatamente isso que aconteceu com José.
Mas a gente lê em Gênesis, parece que a coisa foi assim, muito rápido. Não foi, queridos. Não foi. Eu ouvi um teólogo dizer que José ficou preso 33 anos. Eu não sei se isso é verdade. Um teólogo que falou. Mas eu sei, que eu estudei, que a história dele, do buraco até o final da sua vida, foi 93 anos de história. Mas nós perdemos essa qualidade. Nós nos enchemos de sonho e começamos a dar o tempo para Deus, para o sonho. Deus, o tempo está passando, e aí? Os anos estão passando, e aí? Irmãos, Deus não perde o controle de nada. Quantos creem, diga amém? Deus não perde o controle de nada. Moisés começou o seu ministério com 80 anos de idade. Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. Paciência, deixa Deus trabalhar. Ele não parou de trabalhar na sua vida, queridos. Deus trabalha constantemente na sua Bíblia, na sua vida. Pastor, onde está isso? Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías. Abra sua Bíblia no profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 64. O verso 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Amém, queridos? Nunca se viu, nem na antiguidade. Por que ele citou na antiguidade, irmãos? Porque os antigos eram um povo de paciência. Outro dia eu estava estudando quanto tempo eles gastavam para construir uma pirâmide. Era anos, era séculos para construir uma pirâmide. O povo antigo era um povo de paciência, irmãos. Então o profeta diz aqui, olha, desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu falar em um Deus como o seu Deus. Jesus é o seu Deus? Como o seu Deus que trabalha. O seu Deus está trabalhando. Enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando. Enquanto você está trabalhando, Ele também está trabalhando. Ele não para. Ele está trabalhando para que o propósito dEle, para que a vontade dEle se cumpra na sua vida no tempo certo. Ele não para de trabalhar. Você não sabe, mas Deus está trabalhando o tempo todo por você. Se você espera nele, se você sabe de fato, tem um coração, irmão, para esperar em Deus. Eu me lembro de alguns pedidos que eu fiz no começo da minha caminhada com Deus. Eu pedi coisas para Deus, irmãos. Claro que Deus não podia me dar aquilo, porque se Deus me entregasse naquela época aquilo, quanta bobagem eu ia fazer. Eu não tinha nem estrutura para receber aquilo, eu não tinha nem como carregar aquilo que eu estava pedindo de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a gente pede coisas para Deus que a gente não tem nem estrutura para carregar. Muitas vezes você pede coisas para Deus que você mesmo sabe o que você está pedindo. E Deus, no seu entendimento, conhecendo você, conhecendo a sua estrutura, sabendo do dia de amanhã. Quantos aqui é capaz de dormir essa noite bem, sabendo que Deus está cuidando do seu amanhã? Dá glória a Deus. Esses dias eu estava viajando com um homem de Deus. Ele me levando para dar aula para os alunos. E ele perguntou assim para mim: Geraldo, você entregou a igreja e agora você vai retomar o que você não deveria ter parado de fazer, que é viajar e pregar nas igrejas. E ele disse: você não tem uma missão que te apoia, você não tem uma igreja que cuida de você. E ele foi falando, irmãos, e foi levando para um lugar. E aquele homem, Deus deu uma graça para ele. Ele é um homem muito próspero. E eu vi que ele estava preocupado com o meu amanhã. Ele estava preocupado. Chegou uma hora da conversa que ele disse assim: o que você tem de bens materiais? Eu falei: eu tenho uma casa financiada. Ele disse: o que mais? Eu disse: eu tenho um carro de 30 mil reais quitado. Ele disse: você tem alguma poupança? Você tem algum investimento? Você tem, como que fala não é aposentadoria, quando você vai juntando para ter aposentadoria. Você tem a presidência. O que você tem, Geraldo? Eu falei: olha, eu não tenho nenhuma dessas coisas. Ele disse: você não se preocupa? Eu disse: me preocupo porque eu sou gente. Me preocupo porque eu sou homem.
mas a Bíblia me garante que Ele cuidará de mim todos os dias da minha vida. Me preocupo porque eu sou humano e muitas vezes caio em incredulidade. Eu disse para ele, eu tenho 55 anos de idade. Não parece, né, irmãos? Parece que tem 70, né? E eu disse, Deus cuidou de mim até os 55. Será que Deus deixou de ser gente, deixou de ser Deus para cuidar de gente de 100? Para cuidar de gente de 90? A gente muitas vezes, irmãos, nós somos impacientes porque nós não cremos na soberania de Deus. Nós não temos paciência e achamos que nós que temos que criar tudo, que tem que fazer tudo, porque afinal de contas eu tenho que preparar o meu futuro. Você não consegue preparar nem daqui a 10 minutos para frente. Você pode sofrer um infarto agora e morrer agora. Mas a gente entra numa neura. Esse mundo, ele ensina você a correr, fazer, vamos desenvolver, faça, porque você precisa fazer, e é urgente, tem que ser urgente. Não. Deus está trabalhando por mim, Deus está cuidando de mim, Ele está organizando o meu futuro, a minha vida, toda a minha vida está diante dos olhos dEle, e Ele vai cuidar de mim. O Davi disse assim, eu já fui moço, eu já fui, no original é criança, é bebezinho, eu já fui jovenzinho, perdão, no original é jovenzinho, eu já fui jovenzinho, e agora eu sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão. Queridos, paciência, Deus não perdeu o controle. Vamos dizer isso junto? Diga comigo, paciência. Deus não perdeu o controle. O Salmo 40, versículo 1 diz assim, esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu esperei confiadamente, eu fiquei na espera, eu fiquei com paciência, mas eu não parei de crer. E Ele se inclinou para mim. Queridos, para mim um dos maiores crentes da Bíblia, eu já disse isso aqui, para mim os melhores crentes da Bíblia é Jó. A maioria dos crentes tem uma ideia muito errada de Jó. Se for falar de sofrimento aqui essa noite, se eu pedir um exemplo de sofrimento, muitos aqui vão citar Jó. Se eu pedir aqui um exemplo de tragédia familiar, muitos aqui vão citar Jó. Mas Jó para mim é um dos melhores crentes na Bíblia, irmãos. Jó viveu mais de 210 anos, irmãos. Segundo alguns estudiosos, o sofrimento de Jó pode ter ficado na casa de 80 aos 100 anos. A sua história de sofrimento. A Bíblia diz que esse homem, irmãos, em momento nenhum da sua história, ele atribuiu alguma coisa a Deus. Ele culpou a Deus por alguma coisa. Quantos cristãos que nós encontramos hoje, irmãos, culpando a Deus por coisas que de fato e de verdade Deus não tem nada a ver com isso. Foi falta de paciência, foi falta de aprender a esperar em Deus, foi falta de fazer a coisa certa. E Jó, quando ele chega no final da vida dele, ele diz assim, então Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vou repetir para você, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Vamos terminar essa parte, diga para o seu irmão, fala paciência. Diga para ele, Deus está trabalhando. No nosso texto base, o verso 18 diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Segunda palavra que eu quero trazer para os irmãos é fé. Coloca aqui por favor, fé. Eu sempre, isso é um voto que eu tenho com Deus. É raríssimo uma pregação minha que eu não toco na questão da fé. Por quê, pastor? Porque a fé é uma questão de sobrevivência. Diga comigo, a fé é uma questão de sobrevivência. A Bíblia diz o justo, falando a seu respeito, o justo viverá por meio, preste atenção, a Bíblia diz o justo, você e eu, nós, o justo viverá por meio da fé. Ei, o diabo sabe, o seu inimigo sabe que você vive pela fé. Ele sabe que se ele te roubar a fé, ele te rouba a saúde, ele te rouba a sua condição toda. O justo viverá por fé. Deus opera por meio da fé. A fé é uma questão de sobrevivência.
Cuide dela, desenvolva a sua fé, porque senão, queridos, você vai sofrer muito nesses últimos dias. Se você examinar bem sobre os últimos dias, o que nós vamos passar, irmãos, até a vinda do Senhor, você vai descobrir que você vai precisar de muita fé. Você vai descobrir que você precisa cuidar da sua fé. Por que temos hoje tantas pessoas fora do Evangelho? Por que nós temos tanta gente escandalizada? Por que nós estamos vendo a igreja como está? Como que nós estamos vendo os pastores como estão? Esses dias me mandaram um relatório. Foi feita uma pesquisa da condição dos pastores do Brasil. Fizeram um raio-x dos pastores do Brasil. E é interessante, irmãos, que quando você lê aquele relatório, você diz: meu Deus, como que esses homens vão ensinar a fé à igreja? Como que esses homens podem pregar o Evangelho? Como que autorizaram esses homens a pregar o Evangelho? Se a vida deles não for uma vida de fé, de fato. Porque, irmãos, uma das coisas mais fáceis que tem que fazer, pelo menos para mim, é pregar o microfone aqui e pregar. O que é difícil é a partir de amanhã, que é segunda-feira, que você vai enfrentar lutas lá fora, que você vai enfrentar adversidade, que você vai lá olhar a sua conta, que você tem uma empresa, um negócio para fazer, os desafios da vida. Como nós precisamos de uma vida de fé. Mas é impressionante como que a igreja, parte da igreja, não entende a fé. Até hoje, queridos, parte da igreja está confundindo a fé com coisas que não tem nada a ver. Quando a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem, esse é um grande desafio, porque nós somos a geração da imagem. Você já prestou atenção nisso? Todo tempo você está vendo imagem. Você ligou o seu smartphone, imagem. O seu tablet, imagem. Você liga a TV, imagem. Nós estamos vendo imagem o tempo todo, irmãos. E somos levados a acreditar no que a gente vê. Outro dia um rapaz falou assim para mim: pastor, como que eu posso crescer na minha fé? Falei: deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas horas de TV que você assiste? Ele falou: várias horas. Falei: e o que você assiste? Por acaso você assiste Datena? Por acaso você assiste os jornais, a TV aberta no Brasil? Se você não começar a mudar as imagens em você não vai andar em fé. Porque a fé é a certeza das coisas que eu não estou vendo, porém elas existem. Deus te deu as promessas, e você precisa pegar essa promessa e visualizar ela no campo espiritual. Você tem que fazer a imagem da promessa, e olhar para ela e se firmar nela. Você precisa andar e crer naquilo que os seus olhos físicos não estão vendo. Como que o dinheiro nos domina? Por que o dinheiro nos domina? Primeiro, porque ele é um poder. Quando você pega nele, quando você vê ele, parece que esse poder cresce em você, porque você vê. Quando você vai lá no banco e digita lá, né, e aparece aquele saldo maravilhoso, aqueles números com muitos zerinhos, você parece que tem ali um poder, porque você está vendo uma imagem. Então nós somos tendenciosos a andar pelo que estamos vendo. Você vai no médico, e o médico examina e diz: olha, você está ótimo. Você sai dali, né? Porque o médico diz que você está ótimo. Aí lá na academia o cara está na frente do espelho. E ele acha: eu estou bom, porque ele está vendo uma imagem. Mas a fé não é assim. A fé é a certeza das coisas que não se veem. A sua vida, ela está resolvida, irmãos. Quem aqui já recebeu Jesus na sua vida? Deixa eu te dar uma palavra: a sua vida está resolvida. Você crê nisso? Quantos creem? Qual é a sua condição hoje? Você está salvo. Qual é a sua condição? O que é que você está? Você se vê salvo? Quando as enfermidades se levantam, você olha para ela e se rende, se prostra, ou você se vê salvo?
Quando as adversidades se levantam, você se vê salvo? Você se rende diante das adversidades? Eu estou lendo a história de um homem que eu já citei aqui uma vez para você. Esse homem, ele é muito interessante, chamado William Tyndale. Foi ele que traduziu a Bíblia King James, dos originais para o inglês. E ele sempre pregava, ele era um evangelista, e ele usava muito um texto de Isaías 43, 2. Sempre que ele ia evangelizar, ele usava esse texto, que diz que se você crê no Senhor, ainda que você passe pelo fogo, você não se queimará. Certo dia, esse homem, William Tyndale, estava em casa lendo a Bíblia. Ele morava na Inglaterra, em Oxford, e ele estava em casa lendo a Bíblia dele, ao lado de uma grande vela acesa, e o seu vizinho passou na porta e disse para ele: Tyndale, você prega para mim, você diz para mim que quem crê no Deus da Bíblia, ainda que passe pelo fogo, não se queima. Você tem aí a Bíblia e você tem aí o fogo, prova para mim. William Tyndale pegou esse dedo, irmãos, e colocou na Bíblia. Pegou esse outro dedo e colocou no fogo, e começou a falar do amor de Deus para aquela família. 5 minutos depois, toda aquela família estava de joelho recebendo Jesus. William Tyndale tirou o seu dedo do fogo, o seu dedo estava perfeito. Esse homem, o rei da Inglaterra, possuído de ódio, mandou revirar a Inglaterra, mandou revirar ruas e becos para encontrá-lo. E quando o rei pegou ele já tinha concluído a tradução da Bíblia, já tinha até imprimido 10.000 cópias. O rei pegou ele, o rei estava furioso, possuído de ira, e o rei disse para ele: Tyndale, você não gosta do fogo? Você não é o pregador do fogo? Você não é o pregador que crê no Deus da Bíblia, que diz que quem acredita nele não se queima no fogo? Então no fogo eu vou te colocar. E o rei da Inglaterra encheu uma arena, levantou uma grande fogueira e amarrou uma madeira nas costas de Tyndale, e foi empurrando ele aos poucos naquela grande fornalha. À medida que o rei ia empurrando ele na direção do fogo, lá do seu trono o rei gritava: Tyndale, você não quer negar o seu Deus? Porque se você negar o seu Deus, eu não te coloco no fogo. Tyndale não falava uma palavra, e ele chegava mais perto do fogo, e o rei gritava de novo: Tyndale, você não quer rejeitar o seu Deus? Você não quer negá-lo? Assim você não vai passar pelo fogo. Tyndale em silêncio, e eles chegaram com ele bem próximo do fogo, e o fogo começou a queimar os primeiros pelos, começou a queimar o seu rosto, e o rei gritou mais uma vez: você não quer negar o seu Deus? Ele em silêncio. Aí foi feita uma pergunta para ele: você não quer fazer uma prece, não quer dizer nada? Ele disse uma só frase. Ele disse: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Essa foi a oração de Tyndale. E o rei deu a ordem para colocá-lo dentro do fogo, aquela grande fornalha, e eles colocaram o William Tyndale dentro do fogo, e o fogo queimou Tyndale completamente, queimou todos os seus ossos, e ele não deu um grito e nem um gemido de dor, porque ele cria nas Escrituras. Fé é isso. O fogo estava ali, o fogo existia, mas ele acreditava que a palavra de Deus diz que você passa pelo fogo e não se queima. Ele acreditava, o fogo era literal, mas a fé dele está acima do que é literal. A fé está acima do natural. A fé não se prostra ao que você vê. Tyndale estava vendo fogo, mas ele acreditava que ele se queimava todo, mas não sofria dor. Ele se queimava de fato, mas ele não sentia a dor da queima. Isso é fé. Nós somos de um povo, irmãos, que de fato acredite na palavra como ela é. Você precisa de fé para esses últimos dias. Escute isso: você vai ter que movimentar os seus músculos espirituais. Você vai ter que criar uma musculatura de fé. Você vai ter que criar uma musculatura espiritual para esses últimos dias. Pode vir uma perseguição. Já existe uma perseguição vindo do Oriente, irmãos.
Eu acredito que ela vai chegar na Europa e vai descer para a América Central, América do Norte, América do Sul. Uma perseguição que estão vindo aos cristãos. Isso é bíblico. Você precisa fazer com que a sua fé fique robusta. Você não pode depender de homens. Você não pode depender, irmãos, de oração de pastores. Você não pode depender do seu salário. Você não pode depender do seu diploma na parede. Não se firme nessas coisas. Essas coisas, irmãos, elas podem existir hoje e podem não existir amanhã. Eu estava vendo um documentário de homens multibilionários que se tornaram pobres da noite para o dia. Eu fiquei vendo aquele documentário e eu disse: Deus, e quantas pessoas se firmam na riqueza? A Bíblia diz que a riqueza é um engano, irmão. Se a gente colocar um coração nelas, nós vamos ser enganados. É interessante que em nenhum lugar na Bíblia você vê Deus chamar alguma coisa de Deus a não ser o dinheiro. Jesus disse: ninguém podeis servir a dois senhores. A palavra Senhor ali no grego é a mesma palavra para Deus, para o Senhor. O dinheiro é uma coisa que Deus chama de Deus, porque Ele tem um poder. E como nós gastamos tempo, como nós nos esforçamos, como que nós damos a vida, o nosso tempo, o nosso físico, como nós gastamos tempo pelo dinheiro. Mas muitas vezes não gastamos tempo lendo a Bíblia, que é o sustento da fé. Quantas vezes, irmãos, nós desprezamos essa palavra para assistir um programa que não vai contribuir em nada com a sua fé? Quantas vezes nós ficamos na frente da internet? Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, para minha vergonha, gastar o tempo vendo um programa, aquilo me atraiu, e eu fiquei ali, negócio de 1 hora, 2 horas, depois chegar no final, a ficha cair, e falei: peraí, eu perdi 3 horas com isso aqui. Eu podia ter lido 3 livros da Bíblia. Estou falando que você não pode ver um filme, não estou falando que você não pode ver um programa de vez em quando. Eu estou falando que às vezes, irmãos, nós dedicamos muito tempo àquilo que não contribui para a nossa fé. Nós gastamos muito tempo com aquilo que não vai nos ensinar a viver a vida da fé. Porque, irmãos, é muito interessante algo. Você quer ser uma pessoa de fé? Quem quer ser uma pessoa de fé aqui? É simples. Leia muito a Bíblia. Um dos homens que eu vi pregar com mais poder, irmãos, não foi Luciano Subirá, não foi os pregadores famosos aí da TV. O homem que eu vi pregar com mais poder na minha vida foi um garimpeiro. Fui pregar numa cidadezinha pequenininha. Fui trabalhar numa cidade pequenininha. Era novo convertido. E eu fui numa igrejinha bem pequenininha, essas igrejinhas bem pentecostal. E na hora da pregação, quando o pastor anunciou o pregador, que aquele homem subiu ali, irmãos, eu confesso para vocês que eu desprezei aquele homem da cabeça aos pés. Um homem mal vestido, literalmente calçado com uma botina amarela, com óculos fundo de garrafa, um homem estranho, grosso. E ele leu alguns versículos da Bíblia, e ele começou a pregar, irmãos. Ele começou a falar de um Jesus que eu ainda não conhecia, apesar de já ser nascido de novo. Ele começou a falar de um Deus que movia em milagres, em sinais, que eu nunca tinha visto daquela forma. Ele falava com a vida dele. Irmãos, no final da pregação, ele disse: eu trabalho das 4 da manhã até meio-dia. Aí eu faço o meu almoço, eu durmo um sono à tarde. E quando é por volta de, começando a noite, eu vou para o meu quarto de oração. Fico de joelho na cama, abro a Bíblia. E ele tinha lido a Bíblia várias vezes. Ele perdeu a conta de quantas vezes ele leu a Bíblia ajoelhado, orando e chorando com as lágrimas sobre a Bíblia. Ele diz: eu lia a Bíblia até meia-noite, 2 horas da manhã, todos os dias. Meu Deus, a fé daquele homem era algo extraordinário. E eu vi tanto poder naquele homem, e eu não entendia como isso, até ele explicar essa parte. Irmãos, quando você de fato dedica um tempo para a palavra, você vai ter uma fé capaz de te mover em situações extraordinárias.
Mas se você também não gastar um tempo com essa palavra, que Paulo chama ela de a palavra da fé. Paulo chama a Bíblia de a palavra da fé. Aonde a fé se sustenta? A fé se sustenta na palavra de Deus. A fé é o que Deus diz. A fé é o que está escrito aqui. Se você não construir a sua fé, vai chegar um momento na sua vida que você vai começar a crer em coisas que vai te tirar do propósito de Deus. Esses dias eu conversava com uma pessoa à beira do divórcio. Ele disse: eu ouvi alguns teólogos, eu ouvi alguns ensinamentos, eu descobri que Deus, Ele sente a minha dor. Falei: claro que Deus sente a sua dor, mas quem disse que a sua dor te autoriza a quebrar princípios de Deus? Esse é um problema, irmãos. Quando a gente não está na fé, a gente vai procurar um outro lugar. Quando você não está na fé, você vai procurar outro jeito, e não tem outro jeito. Deus não é brasileiro, Deus se move a seu favor por meio da fé. É melhor você crer exatamente como Ele diz. Não tem atalhos, não precisa inventar, é simples, é entender, é conhecer a promessa e se firmar nela. Posso ouvir um amém de vocês? Posso ouvir um glória a Deus? Então diga comigo: paciência, fé. Construa sua fé todos os dias, irmãos. Amém? Não fique um dia sequer sem ler a Bíblia. Ela é o alimento do seu espírito. É ela que vai te dar músculos espirituais. É com ela que você vai aprender a resistir o inimigo. É com ela que você vai se defender dos ataques do seu inimigo, das artimanhas de Satanás. Ela é o escudo, ela é a sua proteção, ela é a espada do Espírito. É com ela que você vai ferir os seus inimigos. É com ela que você vai ferir o príncipe da mentira. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Se você não se encher dessa verdade, ele vai te enganar. Há um monte de gente enganada hoje dentro da igreja. Há um monte de teólogo ensinando besteira nas redes sociais, porque não tem uma fé construída e edificada aqui. Gente que aprendeu apenas a construir seguidores na internet, teólogos de internet, gente que não tem uma vida, que não tem uma história de fé para te ensinar. Queridos, eu tenho 30 anos que eu ando com Jesus, e eu posso trazer aqui alguns testemunhos de manifestação de Deus. Pela graça de Deus, eu tenho vários testemunhos onde eu vi o poder de Deus, porque eu não tive opção, eu aprendi a crer e a andar na fé. Posso ouvir um glória a Deus melhor? Vai haver momentos na sua vida, queridos, que ou você crê ou você sofre o dano. Vai haver momentos na sua vida que você vai dar valor à sua fé. Você vai lembrar do que eu estou falando hoje. Você vai dizer: graças a Deus por aquela palavra do pastor Geraldo, porque se não fosse a fé agora, eu ia me afundar. Desenvolva a sua fé. Não fique um dia sequer sem ler a Bíblia. Você precisa de uma fé robusta, capaz de vencer. Queridos, o que vence de fato esses dias é uma fé poderosa naquilo que Deus diz. Deus, Ele te deu promessas. Ele vai cumprir essas promessas na sua vida, se você crê nele. Ele não é homem para que minta. E ele diz em Hebreus 11, o texto que fala sobre a fé, o capítulo que fala sobre a fé, o testemunho da fé é Hebreus 11. E nesse capítulo, no verso 6, diz que é impossível você agradar a Deus se você não tiver na fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé você não move Deus. Sem a fé não há ação de Deus. Quem entende isso dá glória a Deus. Terceira coisa que você vai precisar nesses últimos dias, coloque aqui na tela: resistência. Você já percebeu que nós somos a geração mais frágil, a geração de cristã mais frágil? Você já observou como que essa geração não suporta a pressão?
que qualquer coisinha as pessoas se entregam. Você está vendo a crise das mulheres que não querem se casar, porque os homens não sabem suportar pressão, que os homens não querem mais ser o líder dos seus lares, porque não sabem resistir pressão, que não tem resistência para ser chefe dos seus lares, para ser homem de fato, para ser o cabeça dos casamentos. Você já observou, irmãos, como que a nossa geração é uma geração Nutella? Homens querendo ser mulher, mulheres querendo ser homem. Você já observou como que a nossa geração, irmãos, infelizmente a nossa geração de cristãos, ela não aprendeu a resistir o pecado? O que os teólogos e o que alguns pastores estão fazendo? Estão moldando o evangelho para uma geração fraca, para uma geração debilitada, para uma geração que não tem resistência, que não sabe resistir às pressões, que não sabe resistir à pressão do pecado, que não sabe dizer não ao pecado. Uma geração manca. Deixa eu contar uma história para vocês agora. Essa história mexeu comigo, e eu estou curioso para ir lá. No século 17, na França, existia uma mulher muito interessante, chamada Marie Durand, uma jovem. Ela conheceu Jesus com seus 16 anos de idade, e a conversão daquela menina foi muito poderosa. E junto com a sua conversão, ela recebeu o ministério de evangelista. E aquela mulher pregava com uma autoridade. Aquela jovem pregava com tanto poder. As pessoas eram curadas. Ela tinha a operação de milagres nela. As multidões se rendiam, as pessoas se rendiam. E aquela mulher no sul da França, no século 17, sozinha, aquela mulher começou a causar um avivamento. No século 17, se você estudar, você vai perceber que a França naquele tempo estava sob uma grande influência do comunismo. O governo era comunista. E o governo ficou sabendo da história de Maria Durand, como que ela estava literalmente como os apóstolos, virando a França ao avesso. E foi dada uma ordem para aquela moça. Veio um documento do governo, veio uma ordem da justiça para aquela moça: ou você para de pregar esse evangelho, ou você vai para a cadeia, ou você vai para a prisão. Aquela jovem continuou pregando, e o comunismo a colocou numa prisão, numa das piores prisões da França na época. Ela ficou 30 anos presa. Depois de 30 anos, ela recebeu um documento que ela seria solta. Mas aquele documento dizia a mesma coisa que disseram para ela 30 anos antes: nós vamos te liberar, mas se você continuar pregando o evangelho, você volta para a prisão. Perdão, se você continuar pregando o evangelho, nós matamos você. Sabe qual foi a resposta de Maria Durand para o governo? Então vocês me matarão na porta do presídio. Sabe o que diz a história dessa mulher? Todos os prisioneiros daquela prisão, todos, sem exceção, todos se converteram ao Senhor Jesus. Todos os funcionários, olhe para mim, todos os funcionários daquele presídio, todos sem exceção, diretor, vice-diretor, secretário, todos os funcionários conheceram Jesus e foram salvos. O testemunho daquela mulher chegou no ministro da Justiça da França, que recebeu Jesus e se converteu pelo testemunho de Maria Durand. Depois de 30 anos, colocaram ela para fora do presídio. Poucos dias depois, ela pregando nas ruas, o governo mandou matá-la. Ela foi um mártir, ela morreu por amor ao evangelho.
a prisão que Maria Durante ficou 30 anos, hoje lá no sul da França, é um museu, você pode visitar. E você pode ir lá na cela aonde Maria Durante ficou 30 anos. Escute isso, tem 3 palavras escritas nas paredes do presídio. Foi essa história que me levou a essa pregação. Tem 3 palavras lá escritas, ela escrevia todos os dias nas paredes da prisão. 3 palavras: paciência, fé e resistência. Paciência, fé e resistência. Precisamos de uma igreja, irmãos, que sabe resistir os nossos dias. Um povo que tem músculos espirituais. Deixa eu te contar a história de um outro homem que eu anotei aqui também para vocês. Benjamin White. Esse homem, ele também é uma história de resistência. E é uma história linda. Porque ele se casou com 25 anos de idade. Isso foi no século XVI, na Inglaterra. Ele se casou com 25 anos de idade com uma moça de 16 anos de idade. Um teólogo, um homem de Deus, um grande pregador. E ele se casou e saiu com a lua de mel na Alemanha. Segundo dia da lua de mel, eles andando perto de uma cachoeira, um raio caiu na esposa dele e paralisou ela completamente. A única coisa que ela mexia era com os olhos. Ela ficou toda paralisada. Aquele homem pegou a sua mulher, a sua esposa, e levou para casa. E teve um casamento de 35 anos com ela. Ele cuidava daquela mulher todos os dias. A história conta que ele não deixava a só nem por 2 horas sequer. Ele cuidou daquela mulher por 35 anos como esposa, deitada numa cama, mexendo só os olhos. O sogro dele, o pai daquela mulher, disse para ele: larga, casa com outra mulher, você tem um ministério, você tem uma vida pela frente. Isso não é uma mulher, isso é um resto de ser humano. Todas as pessoas dizendo para ele: separa, essa mulher não pode fazer nada por você, ela não pode cuidar de você, ela não pode ter sexo com você, ela não pode dar filhos para você. Ele disse: não, essa foi a mulher que Deus me deu, eu serei fiel a ela o tempo em que ela viver. Isso é resistência. Isso é fé. Ele cuidou daquela mulher, mexendo só os olhos, colocando comida na boca dela, colocando água na boca dela, por 35 anos. Isso é resistência. Chega, irmãos. Chega desse cristianismo meia tigela. Chega, irmão, dessa igreja que não resiste, tudo acha difícil. Sair de casa domingo à noite para vir num lugar confortável desse, acha difícil. Estou cansado, pastor. Sair para pregar o evangelho uma vez por semana na rua, visitar um amigo seu, quem não conhece o evangelho, ir lá estudar com ele. Não, mas é uma guerra espiritual. A igreja arrumou uma coisa, irmãos, eu estou terminando. A igreja arrumou uma coisa nos últimos anos, chamada guerra espiritual. Tudo é guerra, tudo é resistência. Porque o diabo resiste. Porque o não crente resiste. E a igreja entra numa neura. A igreja tem medo de tudo. E a igreja não consegue resistir. Ela não consegue ir. Ela não consegue romper. Eu estou recebendo alguns vídeos dos missionários no Oriente, que estão pregando o evangelho ali, irmãos, morre a qualquer hora. E aqueles homens não saem de lá. Deixa eu terminar com esse testemunho. Nós oramos por vários missionários na China. Nós temos alguns missionários na China e nós oramos por eles. E essa semana recebemos uma carta de um missionário. Ele começa a carta assim: queridos irmãos, pastores e intercessores. Aí ele coloca em letras maiúsculas: chegou aqui em casa. Sabe o que chegou na casa dele? O coronavírus. Nele, na esposa e na filha. E aí virou todo um alvoroço aqui no Brasil. A igreja dele, a missão,
querendo tirar ele de lá, vamos fazer um esforço, vamos tirar você daí. Não quero sair daqui, porque o meu Deus, que me colocou aqui, para enfrentar o comunismo, para pegar o evangelho para esse povo, Ele é poderoso para destruir o coronavírus. Mas nós achamos mais fácil levantar um dinheiro aqui e tirar ele de lá. Nós achamos mais fácil fazer como todo mundo está fazendo. Por isso, irmão, nós vamos perder na resistência. Não, irmãos, Jesus disse assim: olha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que é isso? Resistência. Precisamos de um povo que tem músculos espirituais, um povo que não desiste, que não se entrega, que não se rende, que permanece. Você conhece a história? Jesus teve 12 discípulos, só um teve morte natural, João, que escreveu os evangelhos e Apocalipse. Os demais todos foram mártires, homens de resistência, homens de coragem, gente que não desiste, gente que tem paciência para saber que Deus não perdeu o controle, gente que sabe que precisa viver pela fé, porque foi essa a ordem de Deus: o justo viverá por meio da fé. E gente que resiste, que não entrega, que não abaixa a guarda, que não abaixa a espada, gente que permanece, porque sabe que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus. Então diga comigo: paciência. Todo mundo: paciência, fé e resistência. Mais uma vez, fique em pé, diga comigo: a palavra de Deus. Pode ficar em pé, diga: a palavra de Deus para a minha vida, hoje e para sempre. Paciência. Diga: Deus está trabalhando. Coloque a sua mão assim, ó. Levante a sua mão e fala: paciência. Deus está trabalhando. Diga: fé. Sobrevivência. Diga: resistência. Meu caráter. Diga: minha vida. Diga: na paciência eu espero, e na hora certa tudo acontece. Na fé eu não me rendo ao poder do natural, eu vivo no sobrenatural. Diga: e na resistência eu não volto atrás, eu não sou dos que retrocedem. Eu prossigo, eu fico firme. Diga: Deus me deu o seu espírito, eu resisto, eu sou igreja. Quem é a igreja e dá glória a Deus? Então as portas do inferno não prevalecem contra você.